Então, pessoal, neste vídeo iremos mostrar como configurar as categorias de um evento. Então, já estou aqui na tela principal do evento. Venho aqui em administrativo. Aí nós temos a CAT de categorias. Tem essas opções. Eu vou agora criar uma nova categoria. Nós podemos criar categorias duplas e categorias de simples. Tá? Para a categoria de duplas, eu vou criar aqui dupla, por exemplo, mista C. Número de vagas. Eu posso associar a uma categoria base. Essa categoria base significa, no momento que eu gerar o ranking, ao final do torneio, gerar o ranking, esse ranking vai ficar associado a essa categoria. A pontuação da categoria mista C é primeiro colocado é esse, segundo colocado é aquele, e assim por diante. Nível. Então eu tenho a opção de deixar sem nível, ou eu posso informar qual nível que o atleta deve ter na hora do momento de se inscrever, e ele não pode se inscrever em níveis diferentes. Eu amarro, o sistema amarra para que ele se inscreva só em categorias do mesmo nível. O sexo da categoria vai indicar se eu vou poder escrever apenas do sexo masculino, feminino ou misto. Como é uma categoria mista, ele vai intercalar entre homem e mulher juntos no momento de formação da dupla para poder fazer a inscrição. E o neutro indica que ele não vai levar em consideração o gênero dos atletas. Então pode acontecer de duas mulheres jogar contra dois homens, um homem e uma mulher jogar contra dois homens e assim por diante. Tá? Então nesse nosso caso aqui é mista, eu coloco o gênero, a categoria como misto. Formação de jogos, eu indico se vai ser formado, vai ter formato de grupos ou formato de eliminatórias. Tá? Chaveamento direto ou não. Nesse caso eu vou deixar a forma de grupo. Isso quer dizer que o sistema vai agrupar os atletas sempre em múltiplos de 3. Então de 3 em 3. Salvo algumas exceções, de acordo com a quantidade, ele pode formar grupos de 3 e 1 de 4, grupo de 3 e 2 de 4, certo? E caso precise, ele vai formar apenas um grupo com 5, por exemplo, certo? A opção publicar indica que no momento que os grupos forem formados, esses grupos serão liberados para que os atletas visualizem. Se não tiver marcado, os atletas visualizam as categorias no momento da inscrição, mas não vai enxergar os grupos formados, tá? E exibir horário. Então, nesse caso, eu posso formar os grupos, publicar a o formato dos grupos, quem joga contra quem na fase de grupos, e posteriormente eu preencho os horários de cada jogo e eu posso, no momento depois, posterior, e mandar exibir esses horários, publicar esses horários, tá? Então é basicamente isso, no caso de uma categoria de dupla. Se for uma categoria de simples, por exemplo, simples feminina A, eu coloco também o número de vagas, vinculo ele a uma categoria base, caso queira. Se eu não quiser, eu posso deixar aqui como não pontua, tá? Ou eu pontuo uma categoria. Se por acaso for criado categorias mesclando, né? Feminina, dupla feminina, ou então simples AB, para ter um jogo entre pessoas de A e pessoas de B. Então aqui, essa categoria não vai existir. Mas, entrando em contato com a administração do Telezamp, nós podemos criar essa categoria para poder criar esse vínculo e ser criado o ranking. Mesma coisa, o nível. E aqui, como é uma categoria só para mulheres, eu coloco aqui feminino. Posso criar essa categoria, certo? No momento que eu criei a categoria, os atletas já podem visualizar para poder fazer as inscrições. Caso precise aumentar o número de vagas, eu posso abrir a categoria e aumentar simplesmente o número de vagas. É interessante fazer isso por demanda para que os atletas, para que a formação de 3 em 3 seja respeitada. Isso faz com que a quantidade de jogos seja o mínimo possível, aproveitando melhor o seu uso das quadras.